Fala pessoal, tudo bem? Espero que você esteja realmente gostando de fazer esse projeto do Sistema de Controle de Estoque 2.0 junto comigo. Eu particularmente estou gostando muito, estou colocando bastante carinho nesse projeto. E se você quiser elevar o seu nível de Excel ainda mais, no primeiro link na descrição você consegue acessar a minha plataforma de ensino de Excel. Lá você não encontra somente esse projeto completo, com a planilha do início ao fim para você treinar, como também um curso completo de Excel, do início ao fim, do básico ao avançado, ao expert. Lá sim você vai ter todas as ferramentas, as funcionalidades no Excel para esse projeto ser algo simples e rotineiro para você. Então, com os recados dados, vamos para o Excel. Para a gente continuar aqui a fazer as nossas análises, vamos voltar para a aba de análise. E agora aqui a gente vai colocar as ordens únicas que nós tivemos em cada um dos meses. Só recapitulando aqui em saída, as ordens estão aqui na coluna E, pedidos, né? Então todas as ordens estão aqui. Só deixa eu pegar uma aqui de exemplo, vamos supor a SO002. Essa aqui foi um único pedido, uma única ordem, né, de compra, que como você pode ver é SO002, que contém 3 produtos diferentes e 5 unidades e gerou todo esse valor aqui. Mas ela contabiliza apenas como uma única, né? E a gente precisa saber, deixa eu eliminar o filtro, quantos pedidos únicos, ordens únicas, houve em janeiro, fevereiro, março, para a gente descobrir qual o ticket médio depois. E para isso a gente vai precisar escrever uma fórmula que faça esse cálculo de maneira automática. Então para isso a gente vai lá em análise, e essa fórmula que eu vou escrever aqui com certeza funciona para o Office 365, e na verdade para o Office 365 existem outras formas de você escrever essa fórmula, a fórmula mais simples, né, utilizando a função filtro e único, né, eu posso mostrar isso aqui depois, mas eu vou mostrar uma forma que funciona tanto para o Office 365 como para as versões antigas. Na verdade, para as versões antigas você vai ter que tentar e testar para você. Se funcionar, beleza, deixa aqui nos comentários. Se não funcionar, talvez a gente precisa estudar uma outra forma. Mas para o Office 365 com certeza funciona, porque eu estou usando o Office 365 aqui. Então, vamos lá calcular as ordens únicas para cada um dos meses. Ok, para isso, igual, a gente vai primeiro chamar a função somar produto. Essa função, ela basicamente ela soma, né, e multiplica os argumentos que estão dentro dela. Deixa eu aumentar um pouco ela aqui. Beleza, e o primeiro argumento eu vou dar Alt e Enter. Pode ver que Alt e Enter eu apenas jogo, né, o cursor de edição lá para baixo nas fórmulas. Eu vou colocar alguns espaços aqui. Beleza, vou colocar o primeiro argumento. O primeiro argumento dessa fórmula vai ser a função conte.c, tab, para o Excel já reconhecer. E o que a gente vai contar primeiro? A gente vai lá na guia de saída. Nós vamos contar quantos pedidos, e para isso só garanta que você esteja na primeira célula aqui, coluna E10, Ctrl Shift para baixo, você vai selecionar todo o intervalo, né, toda a coluna, ponto e vírgula, e a gente vai colocar ela de novo, né? A gente vai lá para cima novamente, você pode usar a barra de rolagem ou clicar e dar o Ctrl para cima, mas você vai selecionar novamente E10, Ctrl Shift para baixo e beleza. Então, a primeira parte da nossa fórmula nós fizemos. Basicamente a gente está dando um intervalo e a gente está pedindo para contar quantas vezes cada um dos elementos se repetiram dentro dessa coluna. Só que a gente não precisa exatamente disso. A gente vai precisar, na verdade, eu vou colocar uma técnica aqui, colocar 1 dividido por esse valor. Inclusive, você pode pegar essa parte da nossa fórmula e criar uma coluna para você ver qual que é o resultado que é gerado com essa fórmula aqui, para ficar mais claro para você. Como é um tutorial, né, obviamente, se você replicar essa coluna aqui, vai fazer mais sentido. Mas como é um tutorial aqui, a gente está sendo mais prático, eu não vou fazer isso aqui. Então, ponto e vírgula, a gente vai colocar o segundo argumento. Esse primeiro argumento é o primeiro argumento da função somar produto. Agora a gente vai colocar o segundo argumento da função somar produto. Então, Alt, Enter. Eu estou colocando isso aqui para ser mais didático, né? Você pode escrever a sua fórmula aí tudo em uma linha mesmo. Beleza, e aqui em somar produto a gente vai fazer colocar a função C de condição. Então, eu vou abrir parênteses. Agora, ainda aqui na tabela de saída, a gente vai fazer essa verificação agora por meio dos meses. Então, a gente vem aqui na primeira célula, coluna D, linha 10,
Ctrl Shift para baixo, a gente vai fazer uma seleção geral. Igual. Agora a gente vai lá na planilha de análise e a gente vai igualar ao mês. Então a gente está selecionando, né, se toda a coluna dos meses for igual a esse cara aqui em janeiro, se isso aqui for verdade, quando isso aqui for verdade, ponto e vírgula 1, se não, 0. E vou fechar mais uma vez. Então a gente tem dois argumentos dentro da função somar produto. A gente está criando uma tabela para identificar, pode ver os conte Cs, né? Um sobre conte Cs, para fazer essa contagem. E embaixo a gente está fazendo essa verificação. Se for 1, se esse valor coincidir na tabela, né, na coluna, se coincidir com janeiro, é 1, se não, é 0. Pelo menos para essa primeira parte. E agora aqui é a chave. Se você está com o Office 365, como eu estou usando o Office 365, basta você dar um Enter agora. Mas se você estiver utilizando versões do Excel mais antigas, né, que não tenham as matrizes dinâmicas, né, que tem no Office 365, e eu acredito também no Office 2021 também tenha, versões mais antigas você não vai conseguir. Então, para isso, você vai, antes de dar o Enter aqui, você vai fazer uma seleção aí só para garantir e segurar Ctrl, Shift, Enter. Isso para as versões mais antigas. Se você tiver a versão do Office 365, agora só precisa dar o Enter. Versões mais antigas, você vai segurar Ctrl, Shift, Enter e apertar tudo de uma vez. E aí sim, a gente consegue, utilizando essa artimanha, eu consegui replicar aqui para as versões mais antigas, mas o Ctrl, Shift, Enter você consegue fazer conta utilizando matrizes, né, no Excel, e você consegue verificar que o seu Ctrl, Shift, Enter funcionou com essas chaves que ficam no final, no início e no final da sua fórmula. Dá um duplo clique aqui novamente, só na verdade passar o mouse, duplo clique, ele saiu, seleciona novamente, dá um Ctrl, Shift, Enter e aí o cálculo vai ser automático para você. Para quem está com o Office 365 e 2021, bastaria dar um Enter que você ia chegar nessa resposta aqui. Nesse caso deu 39. Agora é só clicar, segurar e arrastar para baixo que a gente vai fazer o cálculo geral. E também uma outra forma de fazer isso aqui, eu vou até deletar, agora é só para quem tem o Office 365, um jeito mais fácil, eu vou deletar, é utilizar as funções filtro e também único, né, que é um jeito mais fácil de fazer esse cálculo, né, ao invés de ficar fazendo fórmulas mirabolantes, né, no Excel. Então, eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido, é igual, a gente vai chamar a função filtro, e vocês vão ver como que é bem simples, né, vem aqui na tabela de saída, beleza. E aqui garanta, né, que você esteja na primeira linha do pedido, Ctrl Shift para baixo, a gente vai colocar a primeira parte aqui, que nesse caso vai ser a matriz do que a gente está querendo filtrar. Ponto e vírgula, depois na sequência a gente vai colocar a condição que precisa estar inclusa, né? Então, primeira linha, garanta que agora aqui, ó, na coluna mês, você vai selecionar toda essa coluna novamente, Ctrl Shift para baixo para fazer a seleção e garantir que você esteja selecionando. Igual, né? Você vai ver vai checar se todas essas linhas aqui são iguais vem aqui na aba de análise, iguais ao mês aqui do lado, nesse caso é janeiro. E aqui você pode simplesmente fechar o parênteses e dar um Enter. Aqui eu consegui fazer o cálculo geral, pode ver que teve uma matriz dinâmica aqui colocada diretamente, até acabou comendo umas partes aqui das nossas tabelas, mas você sabe que é uma matriz dinâmica por esse destaque em azul, né, que só acontece no Office 365. E como você pode ver, o filtro foi feito a partir das ordens, e aqui nós temos todas as ordens de janeiro. Mas como você pode ver, elas estão se repetindo aqui. Só que a gente quer apenas as ordens únicas. Então, dentro de toda essa expressão, dessa fórmula, vamos envelopar ela, abraçar com a função único, para pegar apenas as ordens únicas que estão aqui. Fecha o parênteses, Enter, e agora a gente tem uma nova coluna, agora só considerando ordens únicas. E para a gente saber a quantidade delas aqui, a gente simplesmente conta quantas tem. Então, usamos a função conte.valores. Tab, o Excel reconhece a conte-valores aqui. Com parênteses, você só vai fechar ela no final. Dá um Enter que você vai acertar, né? Você acertaria se chegasse no mesmo resultado, nesse caso 39. Clica, segura, arrasta para baixo, que você vai chegar na mesma resposta.
E eu vou colocar, na verdade eu vou voltar, vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para chegar nessa resposta aqui, que é a mais comum para todo mundo. Né? Pelo menos eu acredito que quem esteja utilizando versões mais antigas do Excel vai conseguir chegar nesse mesmo resultado. Deixa eu colocar tudo centralizado e com isso a gente pode descobrir, por exemplo, o ticket médio. Que para mim o ticket médio vai ser o seguinte, é o faturamento que eu tive, ou seja, quanto eu consegui vender dividido pela quantidade de ordens dentro do mês. Isso aqui significa que cada vez que um cliente, nesse 4.565, cada vez que aparece um cliente na loja ou uma solicitação de algum cliente, geralmente ele gasta R$ 4.565, pelo menos isso aqui foi no mês de janeiro. E a gente pode replicar isso aqui para baixo para calcular para todos os demais. E esse conjunto de informações que a gente obteve aqui, tanto das ordens, né, a gente inclusive pode calcular também a quantidade de ordens únicas totais. Para isso a gente vai colocar um igual, soma, chama uma função bem simples aqui, soma, e soma tudo aqui embaixo. E o total de ordens únicas que nós tivemos para o ano inteiro foi até agora 628. E o ticket médio, eu vou copiar essa fórmula aqui, colar. Por o ano todo, né, o ticket médio está sendo 4.149. Então aqui basicamente nós temos todas as informações que a gente precisa para montar o cartão do ticket médio, que vai ser o nosso segundo cartão. E vindo aqui embaixo, eu separei, né, uma parte para a gente colocar as informações que a gente vai precisar para montar esse gráfico do ticket médio. Para deixar as coisas mais separadas, para a gente, caso tenha algum problema, para dar uma manutenção nessa planilha, a gente sabe exatamente onde que as coisas estão. Aqui, como vai ser um gráfico mais minimalista, né, mais simples, visualmente falando, eu vou colocar aqui, vou escrever mês, e ao invés de trazer, né, de colocar o nome do mês inteiro aqui no gráfico, eu vou colocar apenas a primeira letra de cada mês. Então, para isso aqui, eu posso chamar a função esquerda, aliás, vou selecionar um texto, e o texto, essa função esquerda, ela pega o texto, de todo esse texto aqui, de todos esses caracteres, aquilo que está à esquerda. Por exemplo, se você colocar ponto e vírgula, ele vai pegar apenas o primeiro caractere. Enter. Então, o primeiro caractere de janeiro, né, é o J. Vou clicar, segurar, tá, e trazer até dezembro. Beleza. Aqui eu vou trazer o ticket médio. Médio, ok. Simplesmente aqui a gente só vai igualar, né, o ticket médio de janeiro. Igualado, e vou trazer aqui para baixo. Beleza, vamos ver como isso aqui vai ficar num gráfico. Faço a seleção, inserir, e a gente vai colocar agora um gráfico de coluna 2D, um gráfico bem simples. Perfeito. Isso aqui a gente faz esses... Então aqui, como é que a gente pode identificar? Na verdade, a gente tem todos os tickets médios ao longo do ano. Só que seria interessante que o maior valor, né, nesse caso de novembro, fique com uma coloração diferente do menor valor e dos demais. O menor valor aqui, nesse caso, eu acho que é agosto ou abril. Agosto. Então a gente vai fazer esse destaque do maior, vou colocar aqui o máximo. E a função aqui vai ser se, né? Se esse valor for igual ao máximo, ou seja, o maior valor entre todos que estão aqui, se esse aqui for o máximo, ponto e vírgula, então você vai mostrar ele, né? Ele mesmo. Se não, você vai colocar a função não disponível, não disponível. A função não disponível aqui, vou dar um enter, ela é boa porque ela não vai apresentar nenhuma informação quando a gente for trazer aqui para o gráfico. Vou clicar, segurar, arrastar. Beleza, a gente tem aqui as informações. Deixa eu clicar aqui novamente, simplesmente a gente vai... Opa, parece que aconteceu alguma coisa errada aqui, deixa eu só voltar. Duplo clique, faltou congelar essa parte aqui, ó. Então F4, o F4 faz o travamento geral das células, através desses símbolos de cifrão, Enter, beleza. E agora é só clicar, segurar e arrastar, que você vai ser mostrado aqui para você, só vai ficar o valor de maior, né? Só fica o valor maior desse intervalo, os demais não. E a gente pode trazer essa informação para cá. Então, como a gente traz esse novo gráfico para cá? Clica sobre o gráfico, clica com o botão direito sobre ele, selecionar dados, e a gente vai adicionar uma nova série de dados. O nome desse cara aqui vai ser máximo.
os valores vão estar aqui. Beleza? Enter, e você pode ver que a gente já criou, né, uma nova coluna. Ok. E essa nova coluna ela tá juntinha, né, junta da maior coluna do nosso gráfico. Então aqui simplesmente essa técnica, vou clicar em formatar. Na verdade o que a gente precisa selecionar são a série de dados, ticket médio. Aqui na opção das 3 barrinhas, em sobreposição você vai colocar, né, deleta esse cara aí e coloca 100%, que agora uma barra vai ficar sobre a outra. É uma forma da gente identificar o maior item. Então se a gente consegue fazer o maior, a gente também consegue fazer o menor. Vou chamar de mínimo aqui porque a gente vai, o principal aqui é a função mínimo. Então eu vou colocar igual, se esse cara for igual ao, vou chamar a função mínimo, dentre todos esses valores aqui, fecha parênteses, sempre lembrando, né, de selecionar e pressionar F4 para travar completamente esses dados, ponto e vírgula, se isso aqui for verdadeiro, eu quero que você me mostre ele, se não, você vai mostrar a função não disponível. Abre e fecha parênteses e fecha o parênteses da função C. Aqui tem que abrir e fechar o parênteses, só lembrando. Enter, e você vai copiar aqui para baixo e o valor do menor vai aparecer aqui. Nesse caso vai ser agosto. Ok, então o que a gente pode fazer aqui é fazer com que esse valor apareça aqui no nosso gráfico. Então para isso clica com o botão direito, selecionar dados, adicionar um novo dado, o nome dessa série aqui vai ser mínimo, e os valores, deixa eu deletar aqui, você vai deletar os valores dessa série e selecionar todos esses caras aqui. Enter. Ok. E beleza, tá aqui. Inclusive já tá até um por cima do outro. A gente conseguiu fazer esse destaque. Aqui tá escrito mínimo. Ok. Ctrl C, Ctrl V. E a gente tem as nossas respostas. A gente tem todas as nossas informações aqui. Deixa eu só selecionar esses caras, colocar o mesmo padrão de cor que a gente já vinha utilizando, branco, negrito, ok, deixa eu só selecionar todo mundo aqui, Ctrl 1 só para garantir, selecionar moeda, 0 casas decimais, ok, só para a gente manter o mesmo padrão que a gente já vinha fazendo, para tudo ficar certinho. Então agora aqui, antes da gente montar o cartão do ticket médio, a gente pode trazer essas informações lá para baixo, que aqui vai ser onde, conforme nós vamos clicando, né, nos meses, né, nos botões dos meses, a gente vai fazendo uma variação aqui. E vai funcionar basicamente da mesma forma. Pegar ordens aqui, Ctrl C, eu vou trazer para cá, Ctrl V, e vou pegar também o ticket médio, Ctrl V. E eu vou trazer as informações aqui para elas variarem conforme os meses. E aqui também a gente vai utilizar o índice Corresp, né, bem fácil. Então vou colocar igual, índice, vou chamar a função índice. A matriz que a gente está querendo, como a gente está querendo as ordens aqui, eu vou fazer uma seleção a partir de total até ordens. Beleza. Então a gente tem aqui já definido a nossa matriz. Ponto e vírgula, Corresp. A gente vai chamar a função Corresp. E a Corresp a gente consegue identificar a linha, né, a posição, né, o índice da linha. E o que a gente precisa procurar está aqui, né, onde que está variando os meses. Ponto e vírgula, a matriz procurada nesse caso está aqui logo aqui, é a primeira coluna. A gente pode dar outro ponto e vírgula, e agora outra coisa que a gente precisa colocar aqui é a correspondência. A gente vai querer, nesse caso, correspondência exata, então é 0. Beleza, a primeira parte finalizada, ponto e vírgula, e onde está a resposta, né? A resposta está em 1, 2, 3, né? Na terceira coluna, então é índice 3 aqui. Enter, e a gente já tem a informação. Como está total, está trazendo 628, que é o total aqui, correto. E ticket médio, a mesma coisa, né? Então, igual, vocês vão ficar craque em índice Corresp. Índice, a matriz, a gente vai fazer de tal forma que abranja, né, cubra, né, todo até o ticket médio. Ponto e vírgula, vamos definir agora o índice, né, o número da linha. Para isso, a função Corresp é necessária.
A função correspond primeiro precisa de um valor procurado, e o valor procurado é o mês, ou total nesse caso, ponto e vírgula. Onde está essa informação que o Excel a função correspond vai procurar? Aqui na primeira coluna. Então, dada essa coluna, ele vai encontrar e a resposta precisa ser 0, né? Ou seja, exata, correspondência exata. Fecha parênteses, ponto e vírgula, onde está o número da coluna, a resposta, né? 1, 2, 3, 4. Põe 4 aí no índice, fecha e a gente tem a nossa resposta aqui. Só garantir que esse cara dá um Ctrl 1, só você seleciona esse cara, Ctrl 1, moeda, vou deixar com 0 casas decimais, reais, ok. Então a gente finalizou todas as análises que nós precisávamos fazer com relação a ticket médio e ordens. A gente pode ir lá agora no dashboard e começar a montar esse cara aí. Então primeiro eu vou vir aqui em inserir e colocar já uma caixa de texto. Selecionar a caixa de texto e colocar a caixa de texto aqui. Essa primeira caixa de texto eu vou chamar ela de ordens, tudo maiúsculo. Ordens únicas, beleza. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui embaixo eu vou colocar algo como ticket médio. Eu acho que não vai caber, então eu vou colocar ticket, apenas ticket. E como a gente pode manter, pelo menos a formatação base, né, do que a gente está vendo escrevendo está com esse laranja, eu vou selecionar esse cara aqui, clicar 2 vezes, duplo clique e replicar a formatação para ordens únicas e para ticket. Como eles vão ficar mais alinhados à esquerda, eu vou selecionar e alinhá-los à esquerda. Simplesmente eu vou aumentar um pouco até que, de modo que ele apareça e trazer ele bem para o canto aqui, para a gente aproveitar o máximo do espaço. Seleção, alinha para a esquerda, também vou diminuir o máximo que der aqui e alinhar esse cara junto com esse. Ok, e aqui a gente pode também trazer, inserir, ou a gente pode pegar aqui ou a gente vai inserir. Vou inserir mais uma caixa de texto. Que aqui a gente vai colocar o valor das ordens únicas. O valor das ordens únicas aqui, deixa eu até diminuir um pouco esse cara aqui, ó. Seleção, clica na barra de ferramentas, igual, e essa informação a gente encontra aqui, ó, em análises, foi bem aqui, em ordens únicas 628, F36. Enter, tá aqui, o valor das ordens únicas. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou trazer esse cara aqui para cá, opa, Ctrl Z para não mexer nessas partes aqui. Deixo selecionado, deleto essa primeira parte, coloco um igual e vou novamente em análise e agora vou colocar o valor do ticket médio. Enter e está aqui o valor do ticket médio. A gente pode pegar, por exemplo, esse cara aqui como referência, vou deixar ele selecionado, clico no pincel formatação 2 vezes, né? Cliquei, ó, 1, 2, agora ele está habilitado para aplicar múltiplas vezes a formatação, 1, 2. ESC, e a gente pode só ver como é que está o tamanho, se a gente precisa aumentar ou diminuir. Eu acho que eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, e esse cara aqui eu vou até aumentar um pouco mais para cá e trazer ele mais para a direita, mais para a esquerda, esse cara aqui também, só para dar um breve, até para trazer um pouco mais para cá. Aí você vai ajustando conforme você vê a necessidade, vai usando a seta, né, para você ter mais precisão. Ok, e aqui embaixo a gente pode colocar o gráfico que nós criamos para os tickets médios. Então aqui em análise, a gente vai pegar esse gráfico aqui, ó, né? Ctrl X, vamos no dashboard, clica aqui, né? Deixa a célula ativa próxima onde a gente vai querer colocar, Ctrl V, e aqui você pode sair eliminando basicamente tudo, tanto o eixo Y, como as linhas de grade, só vai manter basicamente esse cara aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é alterar a cor dessas barras em azul. Elas, eu vou querer que elas fiquem com a cor laranja, né? O nosso laranja padrão. Então, para isso eu venho aqui na opção do balde de tinta, preenchimento sólido, e a cor eu vou deixar esse laranja aqui mesmo. O menorzinho aqui, a gente pode deixar ele, por exemplo, com a cor, ó, o verde aqui está selecionado. Se você quiser garantir que o verde esteja selecionado e você não esteja trocando outra cor, você só vem aqui, clica nessa setinha e garante que o mínimo esteja selecionado. Para esse cara a gente pode colocar, por exemplo, um preto talvez, beleza? E esse aqui de cima a gente pode destacar, na verdade eu vou colocar esse aqui com esse roxo aqui que a gente não utilizou nenhuma vez. E o grande aqui, o valor maior, né, o máximo,
garanta que você esteja selecionando apenas ele, vindo aqui em formatar séries, e garanta a série máximo selecionada e coloque ela com a cor preta. Ok, para a gente fazer caber, a gente vai ter que diminuir bastante esse gráfico aí, e para trazer ele para lá, pode ver que não ficou legal. Então selecione ele. Em opções de gráfico, você vem em área do gráfico, elimina o preenchimento e também tira a linha para melhorar, para a gente ver se a gente consegue melhorar. E vai tentando encaixar ele aí, mesmo que for na marra, né? Vai descendo e talvez você precise subir um pouco ele. Pode ver que ainda não está legal. Deixa eu descer um pouco a seta. Não deu, deixa eu selecionar e mexendo com a seta aqui até ele chegar na posição. Eu vou selecionar primeiro as linhas aqui, o eixo horizontal. Então você pode selecionar qualquer parte e aqui você faz a seleção do elemento eixo horizontal. E a gente pode colocar ele com uma cor laranja e negrito também para... Deixa eu ver se dá para colocar 10. Acho que dá para deixar com 10. Deixa eu clicar aqui e subir um pouco mais. A série de dados a gente pode aumentá-las, então deixe a série de dados selecionadas e a gente pode colocar a largura diminuir a largura, sei lá, vamos colocar para 100. Deixa eu ver se assim ficou legal. Tá melhorando. Vamos colocar, novamente vou selecionar aqui, opções de série, opção das 3 barrinhas, vamos colocar aqui, sei lá, 60. Acho que está melhorando o aspecto visual, beleza. Inclusive dá até para clicar e diminuir esse cara aqui, ó. Se você não conseguir chegar na área de plotagem, basta você selecionar, vem aqui em área de plotagem e aqui você consegue abaixar um pouco mais para a gente ganhar mais espaço lá para a parte de cima. Seleciona só a área e vai dando uns toquinhos para cima e assim a gente vai conseguindo cobrir mais parte do nosso gráfico. Inclusive eu vou até aumentar um pouco mais aqui. Beleza, eu acho que agora sim ficou num tamanho mais adequado. Ok. E a gente pode fazer alguns testes, né, e comprovar que as coisas estão funcionando aqui, pelo menos no ponto de vista de seleção, né, dos meses, está tudo variando conforme. A única coisa que fica estático são os gráficos, essas informações aqui embaixo, porque eles são estáticos, eles são parados mesmo, né, eles são estáticos, porque eles só vão mudar conforme a gente vai acrescentando, né, entrando ou saindo com produtos dentro da nossa base de dados. Então, voltando aqui para análise, a gente pode começar a fazer outras análises. Aqui a gente pode já ver a quantidade vendida, por exemplo. E aqui também basicamente vai ser soma Cs. Vou colocar igual soma Cs, né? Sempre vai ser soma Cs. A quantidade vendida está na tabela de saída. E o que a gente quer somar está aqui, ó, na primeira célula, H10. Você vai em H10, Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula, e a gente vai fazer essa soma, né, da quantidade vendida em função dos meses. Então, a coluna que a gente vai selecionar aqui vai ser D10. Então, Ctrl Shift para baixo, faz a seleção, ponto e vírgula novamente, com o valor da soma e o critério aqui, da coluna do critério, a gente pode voltar para a análise e escolher o que nós queremos variar, né? Nesse caso vai ser janeiro, né? O critério que a gente precisa fazer a variação, ok? E para fazer essa variação, clica aí e arrasta até lá embaixo que você vai calcular a quantidade vendida para cada um dos meses do mês. Aqui o total a gente tem, pode calcular igual soma e faz a seleção da coluna, beleza. Se a gente já tem a quantidade comprada, a gente pode, quantidade vendida, vamos identificar a quantidade comprada também. Vamos utilizar a função soma Cs, beleza. Aqui, se você não quiser ir selecionando, né, utilizando o mouse, você pode ir escrevendo. Por exemplo, a gente pode utilizar aqui, a gente sabe que o intervalo da soma está na tabela T entradas. Então você escreve T entrada, dá um tab, ou abre um colchete, né? Para agora a gente vai escolher qual que é a coluna onde está a soma e ela vai estar na quantidade de entrada, é o QNT entrada, beleza? Você vai fechar colchetes. Aí agora você tem a coluna já selecionada, ponto e vírgula, a coluna da soma. Agora a gente vai colocar a coluna do critério. Ela também está na tabela T entrada, beleza? Aí você coloca T entrada aí, tab, para o Excel já reconhecê-la. Abre colchetes, onde está essa coluna, né? Nessa tabela T entrada, ela está em mês. Aí você escreve aí, mês. Nem precisa escrever tudo, é só escrever as primeiras
os primeiros caracteres, dá um tab, o Excel já entende, fecha o colchetes, ponto e vírgula, e o critério é janeiro aqui. Enter, aí você já vai ter o valor de janeiro. Beleza. E também a gente pode fazer a soma, igual soma, a gente chama a função soma e seleciona tudo que precisa ser somado. A gente pode aproveitar e fazer também o total comprado, igual soma Cs. Aqui a gente pode até fazer mais rápido. O total comprado está na tabela de entrada, então eu vou colocar T entrada, nem precisa terminar de escrever. T entrada está aqui, a gente já seleciona toda a coluna, agora toda a tabela. Agora a gente vai selecionar a coluna, então você vai abrir colchetes e o que você quer calcular, né, para saber o total comprado está aqui, em custo total. Aí você vai dar um duplo clique ou escolher utilizando a seta. Beleza, a coluna, do que precisa ser somado, né, o intervalo da soma já foi selecionado. Agora o intervalo do critério. O intervalo do critério também está em T entrada. Beleza, agora para selecionar a coluna, ela está aqui, ó, abrir colchetes, e a coluna está aqui em mês. Seleciona mês, que é o critério que a gente precisa aplicar, ponto e vírgula em função do critério de janeiro. Enter, e a gente calculou aqui agora o total de itens comprados para o mês, né, para cada um dos meses. O que vamos fazer? A gente pode fazer uma soma, né, igual soma, e calcular todos esses caras aqui, fecha parênteses. Pode selecionar tudo de uma vez, Ctrl 1, moeda, deixa eu tirar as decimais, ok, beleza. E a quantidade total em estoque é simplesmente, né, igual aquilo que você comprou menos aquilo que você saiu, né, a quantidade que você vendeu, quantidade comprada menos a quantidade vendida, você tem a quantidade de estoque para aquele mês. Então no mês de janeiro a gente tinha 2.095 itens, em fevereiro a gente tinha menos 2.048, mas não é que a gente tinha 2.048, a transação, né, a movimentação foi negativa em janeiro, porque a gente vendeu mais do que comprou. Mas por isso que é interessante, né, nós sabermos a somatória total aqui, né, nessa quantidade em estoque. Eu vou colocar um igual, soma, essa soma vai nos gerar o valor que nós temos em estoque atualmente. Nesse caso foi 749. E outra métrica interessante, boa para a gente tirar nessa informação, é o total acumulado. E o total acumulado é bem simples, né? Aqui no curso a gente explora bastante isso. Vou colocar um igual. O primeiro item basicamente o mesmo item, né? O primeiro, então, ou seja, para a gente saber essa parte acumulada, o primeiro item é igual sempre, né? Então, para ir acumulando os demais itens, você faz igual o item anterior mais o item do mês corrente, o mês atual. Enter. E você vai sabendo quanto você acumulou. E para saber se você bateu ou não essa informação, tem que bater, né? Em dezembro a gente tinha 749 e 749 é o que nós temos atualmente. Então a gente acertou nessa conta. Bom, vamos continuar aqui e a gente já pode calcular o lucro, por exemplo. O lucro é igual àquilo que você comprou, total comprado, menos o faturamento. Ou seja, eu acho que na verdade, vou voltar aqui, é igual, na verdade, o faturamento menos aquilo que o seu total comprado. Enter, aqui ficou negativo porque a gente comprou muita coisa em janeiro e não vendeu tanto assim. E ao longo dos meses a gente foi, né, pagando, né, esse investimento. Então esse foi o total. Para saber o total do lucro, a gente faz igual, soma, a gente soma tudo aqui embaixo, fecha parênteses e enter. Aqui o total comprado não ficou legal, né? Vou selecionar, não está formatado numericamente correto. Ctrl 1, moeda, reais, ok. Total acumulado a gente já sabe como é que calcula. O primeiro item é igual ao primeiro mês. E aqui embaixo a gente vai fazer o cálculo. Igual o mês anterior mais o mês corrente, o mês atual, ok. Enter. E a gente faz o cálculo geral. Esse valor tem que bater com esse. Então a gente está com lucro negativo. Ou seja, a gente está perdendo dinheiro ainda na empresa. E a margem a gente pode colocar, na verdade, o lucro do mês dividido pelo total comprado. Enter. E a gente chega em 0,87. Isso aqui é porcentagem, né? Vamos fazer uma seleção. Ctrl 1. E a gente pode colocar ele com porcentagem. No caso decimal, tá bom? Ok. E calcular também a margem geral, né? Então a gente pode copiar essa fórmula, Ctrl C e copiar lá em cima. E a gente vai ter uma margem negativa por enquanto, menos 4
0,9% negativo. Como a gente já calculou tudo aqui, basicamente, né, a gente já montou praticamente tudo da nossa análise, vamos continuar montando os cartões. O próximo cartão que a gente vai montar vai ser o cartão da análise de custo. Então a gente vai tirar a média aqui, bem simples, colocar igual, média, e a média do total comprado está aqui, ó, o total comprado. Análise de custo, né, tem a ver com compras, né? Então vamos verificar qual foi a média geral de compras. Foi 228.164. O mínimo, a gente também já viu isso aqui, né? Então colocar igual, mínimo, chamamos a função mínimo, vamos descobrir qual é o mínimo do total comprado. Beleza, a gente pode fechar parênteses e o menor valor com relação à compra foi 64.000. A variação igual é o menor mês, a gente pode, na verdade, abrir parênteses, menor mês menos a média, dividido pela própria média, que é a referência, né? Então, ok. E a gente chegou nesse valor aqui de menos 0,71. Tá correto. Deixa eu já selecionar Ctrl 1. Na verdade, você pode deixar ele selecionado e colocar apenas uma porcentagem aí. E aumentar um decimal. E para descobrir qual que foi o mês mínimo, você pode colocar igual, chamar a função índice, igual índice. A matriz que a gente está querendo verificar está aqui. A gente faz a seleção a partir do mês, vai até o total comprado, beleza. Ponto e vírgula, o valor que para a gente descobrir o número do índice da coluna é CORRESP, a gente vai chamar a função CORRESP para nos auxiliar nisso. O valor procurado está aqui, né? É o valor do mês, ponto e vírgula. Onde está essa informação para o Excel procurar? Está aqui. Ponto e vírgula, a informação tem que ser exata, então você colocar 0, né? Correspondência exata, ponto e vírgula. E aqui o índice da coluna, a coluna está em 1, né? Primeira coluna, então 1. Fecha o parênteses, enter, e o pior mês foi abril. Ok, a gente pode fechar. O maior mês, agora a gente vai calcular o maior mês. O maior mês, a gente vai utilizar a função máximo de tudo isso aqui, de tudo que foi comprado. A gente já sabe que foi janeiro, né? Fecha parênteses, vai dar o 1 milhão lá, 453 milhões. A variação, para a gente calcular a variação, abre parênteses, o mês atual menos a média, né, que é a referência, fecha parênteses, dividido pela média, enter. Isso aqui é porcentagem, então seleciona, coloca a porcentagem em uma casa decimal. E o mês maior aí é a mesma coisa que nós fizemos, né? Inclusive vou até tentar copiar essa fórmula. Cadê? Esse aqui. Vou dar um F2, vou selecionar tudo. Ctrl C, copiei. Ctrl V aqui embaixo. É claro que vai estar errado, né? É só você pegar esse cara aqui e jogar aqui para baixo para calcular o maior mês. Enter, enter. Aí, janeiro, tá correto. A gente fez o mesmo cálculo, a gente só trocou o mês para descobrir essa informação de maneira correta. Então aqui basicamente a gente já tem tudo para montar o terceiro cartão. Aliás, né, o primeiro cartão foi do faturamento, o segundo foi do ticket médio, o terceiro é do custo. Então a gente pode já montar essas informações, já que a gente já tem tudo aqui. Só faltou na verdade trazer as informações para cá, porque as informações aqui variam conforme a seleção dos meses, né? Então vamos fazer isso aqui agora. Selecionar a quantidade vendida, vou colocar aqui. Vou selecionar também a quantidade comprada. Já vou pegar esses três aqui, essas três informações, Ctrl V e o total comprado. Só estou aproveitando o texto aqui para não ter que ficar escrevendo. A quantidade vendida, para a gente descobrir, a gente também vai ter que utilizar a função índice CORRESP igual índice. A matriz está aqui. A gente faz uma seleção até onde a gente quer, né, do mês até lá. Ponto e vírgula, a gente vai usar a função CORRESP. A procura vai estar a partir do mês total aqui na linha, né? Na verdade, e para cá a gente vai também utilizar a função índice, né? Índice CORRESP trabalhando juntos, igual, tinha uma função índice aqui, índice. A matriz está aqui, indo do mês até a quantidade vendida, ponto e vírgula, ok. O número da linha é CORRESP, né, para a gente que vai nos auxiliar a montagem. CORRESP, o valor procurado é esse cara aqui, ponto e vírgula. Onde está essa informação? Essa informação está aqui nessa coluna.
ponto e vírgula também, e a gente quer uma informação exata, então coloca 0. E onde que está, né? Ponto e vírgula, a gente já definiu a linha, né? O índice, a tabela, a linha, e aqui a coluna. A coluna está em 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca 5, 5, fecha, enter. E nessas células a gente pode utilizar, né, a função índice. A índice a gente vai utilizar a matriz, lembrando sempre, né, de selecionar o total aqui também, até onde você quer trazer as informações, que aqui é a quantidade vendida. É muito mais fácil utilizar a função procx ou aqui, né, se você tiver o Office 365, ponto e vírgula. Para procurar, a gente vai utilizar a função corresp. O valor procurado está aqui, ponto e vírgula. Esse valor, onde está esse valor procurado? Esse valor procurado está nessa coluna. Ponto e vírgula, 0, correspondência exata, ponto e vírgula novamente, a gente vai querer a resposta da coluna 1, 2, 3, 4, 5, então você coloca 5, fecha parênteses, enter, e está aqui a quantidade vendida. Quantidade comprada, igual, também vamos chamar a função índice, igual índice. A matriz é a mesma, na verdade, não, né? A matriz vem aqui desde o total até a quantidade comprada. Ponto e vírgula, o que a gente está querendo procurar, né? Corresp, né? A gente utiliza a função corresp para nos auxiliar aí. O procurado, esse cara aqui, ponto e vírgula, esse cara está nessa coluna, ponto e vírgula, a gente quer a função, a resposta exata, né? Correspondência exata, então 0, ponto e vírgula, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, você coloca 6, aí fecha parênteses e tá aí. Agora o total comprado, também mesmo processo, índice, chamamos a função índice, a matriz, desde o total até o total comprado, você abraça todo mundo aí, toda essa tabela, ponto e vírgula, corresp para nos auxiliar aqui na procura, o valor procurado é esse, ponto e vírgula, matriz procurada, bem repetitivo, essa aqui, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses, ponto e vírgula novamente. Essa, a gente já definiu a linha, coluna está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca 7, fecha parênteses. Ok, isso aqui também vou copiar, selecionar o ticket médio aqui, ó, pego o pincel formatador e repasso para cá. Essas outras eu vou manter dessa forma. Na verdade aqui a gente pode até separar os milhares, né? Então você selecionar, Ctrl 1, número, sem casas decimais, mas com separação de milhares, né? Beleza. Então a gente pode voltar lá e montar o nosso cartão no dashboard. Então a gente vem aqui no dashboard e como vai ser basicamente a mesma coisa que a gente montou o faturamento. Então você pode copiar tudo aí, ó. Seleciona um, né? Segura Ctrl e vai selecionando todos, um de cada vez, até você selecionar todos os valores. Cuidado para não selecionar o cartão. Selecionar o ícone também, Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai posicionar ele mais ou menos aí, assim, ok. Pode tirar a seleção, e aqui ao invés de faturamento, pode ver que está na fórmula aqui, não precisa da fórmula. Deleta a fórmula, dá Enter, ele vai perder a referência, mas vai manter o valor. Aí você vai escrever aí, total, tudo maiúsculo, total comprado, ok, esse valor aqui não é esse, né, eu vou deletar. Igual, a gente vai lá na aba de análise, o total comprado é esse cara aqui, ó, 2 milhões. Enter, tá aqui 2 milhões. O menor valor, a gente vai selecionar, deleta esse cara, coloca um igual, a gente vai lá em análise, a gente vai colocar onde a gente identificou o menor valor. Menor valor, né, o menor mês, abriu, seleciona e dá um Enter. A menor porcentagem mensal, seleciona, né, a variação, você coloca um igual, né, análise, e a menor aqui está aqui, ó, menos 71% da análise de custo. Enter. O menor mês, seleciona, coloca um igual, melhor mês, aliás, em análise, o melhor mês foi janeiro, mês com mais compras. Seleciona ele, Enter. Esse cara aqui você vai tirar também, colocar um igual, vai em análise e o melhor foi, a variação foi 536 mil, seleciona e Enter. Agora a gente precisa só replicar, né? Seleciona, dá um duplo clique aí, ó, no seu pincel de formatação. Na verdade, um clique só e vai replicar para cá. Seleciona faturamento, clica no pincel de formatação e replica para cá. Tá vendo que perdeu um pouco a referência, mas você dá uma aumentada aí que ele volta.
Aqui também dá para aumentar um pouco mais. O próximo, o mês de março aqui, ó, aí você pode dar um duplo clique mesmo. Duplo clique e vai repassando um a um aqui. Beleza. Se não ficar bom, você ajusta na mão. Mas como ficou legal, não precisa. Só vou colocando um pouco mais à direita esses caras aqui e deixar esses aqui um pouco mais à esquerda. Ok. E vamos também colocar um ícone, né? Um ícone que dê referência a compras. Então, para isso, a gente vem inserir ícones. Também vou colocar, sei lá, dinheiro. E vou colocar esse cofrinho aí. Inserir. Eu vou colocar... Opa, ESC. Cuidado para não mexer as formas, né? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Vai ficar legal. Selecionar. É por causa que fica um espaço em branco aqui, né? Então, já que não vai colocar nada, vamos colocar um ícone. Seleciona esse referência, pincel formatador e repassa para cá. Ok. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, também curta e compartilhe esse vídeo porque ajuda muito a esse canal continuar crescendo e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá!